Se tem uma coisa que me pegou desprevenido nesse último episódio de Hexatomb, foi a volta de Damir Lukik. Sim, o Damir voltou pra Ordem Paranormal de repente. Eu tava muito esperando que o sacrifício dos vampiros fosse, na realidade, o Ricardo. Sim, o personagem do Phelps de Natal Macabro. Mas não, era o Damir. E pra mim foi uma surpresa positiva, porque pra quem não assistiu, o Damir ele aparece em Calamidade. E em Calamidade ele foi um dos antagonistas da equipe Kian, onde ele simplesmente, junto com a equipe Kian, com Gal, Artemis, T-Bag e o Boris, que é o irmão dele, mataram a família Leone. Então, tipo assim, era um personagem que já tem um. Já começa. A vida dele já começa de uma forma interessante ali em Ordem. E no final, teve uma luta que era pra ser um PVP entre a equipe Kion e a equipe dos Abutres. Eles entraram em um consenso pra se aliarem pra lutar contra o Kion. E o Damir saiu vivo, tá ligado? O T-Bag morreu, o Boris morreu, mas o Damir ele foi e saiu vivo. E assim, se passaram 4 anos desde a última aparição desse personagem, tá ligado? E, bem, o Chico, que é o outro personagem do Ele Joga, ele também tá nessa linha do tempo atual, né? Quem assistiu Sinais do Outro Lado sabe que ele tá nessa linha atual. O L Joga disse em live que a história do Damir já tava meio que completa, tá ligado? Que basicamente era isso. Não tinha muito o que acrescentar, não tinha muito o que explorar da história do Damir, né? E que, então, é isso. Damir morre no final de essa oitava sessão de Hexatomb e tá ok, tá ligado? Mas eu sinceramente via muito potencial no Damir. Eu era uma das poucas pessoas, assim, eu acho que do fandom, que realmente lembrava do Damir e queria ver mais coisas, tá ligado? O, o L Joga disse que o Chico tem mais potencial e, olha, até pode ser verdade, né? Pode ser verdade, não duvido. Mas eu queria saber mais sobre o Damir. Eu confesso que eu tava mais interessado em ver esse arco de redenção desse personagem do que, por exemplo, ver o Chico. E nada contra o Chico. O Chico é um personagem interessante, mas pra mim o Damir conseguia ser bem mais. Então, quando o Damir aparece né, no início do episódio, porque tem toda uma narração diferenciada e tal, e isso já nos primeiros minutos de episódio, né? Quem assistiu Hexatomb aí, episódio 8 viu, tá ligado? E isso já me chamou muita atenção e eu fiquei muito feliz. Eu confesso que quando a gente tá assistindo ali o episódio, as coisas vão se desenrolando e depois de um tempo volta pro Damir de novo, mostra o Damir ali conversando com aquela freira e tal, não sei o quê. Mostra a situação bizarra em que eles estavam ali, né? Tipo, quanto os vampiros realmente são bem esquisitos e sádicos e nojentos, assim. Até com o próprio sacrifício, né? E aí corta a cena pro final. Desenrola tudo, acontece tudo que tinha pra acontecer, e simplesmente o Damir foi morto, consumido. Comeram o personagem. Isso rapidamente, né? Tipo, o Damir teve pouquíssimo tempo de tela, agora que no retorno dele em Hexatomb, e já tá morto, tá ligado? Isso muito provavelmente foi combinado entre o L Joga e o Selbit pra aproveitarem ali e tipo, tem o Damir, né, Selbit? É verdade, tem o Damir. E aí o L Joga pediu pra se livrar do personagem, tá ligado? Dado o contexto de Hexatomb ali e o grupo dos vampiros, né? Eu acho que é muito válido por parte dele joga fazer isso. Acho que bem, se tem uma pessoa que entende melhor do Damir e do Chico, é o L Joga.
tá ligado? Então, é muito válido. Eu só acho que, ainda assim, o Damir tinha, assim, um potencial muito interessante de redenção. Agora, não sei se isso conseguiria ser muito bem explorado em Calamidade Parte 2, por exemplo. Eu acho que teria que ter um tempo, sei lá, alguma mídia que explorasse melhor o Damir, sem ser numa temporada principal, porque a temporada principal ela vai acontecer muita coisa, né? Muito provavelmente vai ser uma temporada grande em episódios, vai ser uma coisa bem gigantesca. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que um processo de redenção, ainda mais desse personagem, né, do Damir, ele, ele necessariamente precisa de episódios, muitos episódios, pra gente ir criando uma certa empatia ou entendendo o lado do personagem, coisas assim, sabe? E isso em Calamidade Parte 2 eu acho que não funcionaria, talvez. Ou possa ser que sim, não sei. Mas em resumo, eu acho que essa escolha da morte do Damir aí, ela me pegou muito desprevenido. Eu não tava nem imaginando que ele ia aparecer nesse episódio, né? Mas era um personagem que desde Calamidade eu achava ele muito interessante. Tipo, eu lembro que quando eu tava assistindo ao vivo Calamidade, principalmente aquele episódio, o último episódio, né? Em que aparece o diabo fazendo a proposta do pacto pro Kian e tal. E tem aquele final em que o Damir vai com a rapaziada da Ordem e a Karina dá aquele discurso, né? Sobre o que aconteceu ali, envolvendo a morte da família dela e tal, pro Damir. Eu lembro de, ao vivo, assim, eu já assisti e pensar, nossa, o Damir é um personagem que tem muito potencial, cara. Muito potencial, muito interessante mesmo, assim. Eu, eu via o LJoga fazendo RP com ele e já achava muito interessante. Na época, eu... Aí já é chute já. Mas como isso foi em 2021, provavelmente em 2021 o Damir seria o foco da LJoga mesmo, sabe? Tipo, tava previsto pra Calamidade Parte 2 acontecer em 2022. Então, o Damir seria realmente o foco dele, ele iria desenvolver mais o personagem, iria trabalhar mais no backstory e tal, junto com o Selbit. Mas em 2022, a gente teve os spin-offs, e a gente teve já dois, que foi O Segredo na Ilha e Sinais do Outro Lado. Sinais do Outro Lado, o LJoga fez o Chico, que é um personagem em que ele se divertiu muito, ele gostou muito de fazer o Chico, tá ligado? E aí, provavelmente as coisas mudaram, sabe? Mas, assim, sinceramente, acho válido. Eu acho que o LJoga tem que fazer o que ele achar melhor, tá ligado? Então, basicamente é isso. Demir é um potencial que, pra mim, ele não foi nem desperdiçado. Eu acho que dá muito pra explorar a história dos Lukik, né? Tanto do Demir quanto do Boris. Em alguma HQ, sabe? Dá pra explorar a história deles melhor. E parando pra pensar, né? Assim, enquanto eu tava falando, eu acho que o argumento do LJoga é válido. Realmente, a história do Tamir meio que já estava pronta, fechadinha já. Então, essa questão da redenção dele, o próprio LJoga fala na live dele pós a oitava sessão que não fazia sentido, né? Que era melhor o personagem ter tido o final que teve. E olha, é, vamos lembrar também que o Damir, antes do Hexatomb, ele também não era inocente. Então, é isso. Basicamente era esse o vídeo de hoje.